Boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao nosso 7º encontro aqui nessa minha proposta de 7 lives falando sobre mudanças e recomeços. Eu optei de vir aqui conversar com vocês e compartilhar um pouco do que eu tenho vivido, porque não sei como tá pra você, né? Pra mim foi desafiador. Agora nem tanto, já tá mais tranquilo, mas a princípio foi um desafio interessante essas mudanças que começaram, né? Mas a gente vai se organizando, a gente vai se ajeitando. E esse foi o motivo pelo qual eu resolvi vir aqui dividir com vocês, porque eu sei que quando a gente escuta histórias que de alguma maneira se conectam com a nossa própria história, é como se a gente tivesse uma oportunidade de refletir a nós mesmos a partir da percepção do outro, a partir da experiência do outro, né? E foi isso que me deixou assim com esse desejo de vir aqui compartilhar com vocês, né, esses 7 dias de live. E cá estamos nós, como tudo passa rápido, né? Já é o 7º dia, pessoal entrando aqui, muito boa noite, bem-vindos meus queridos e queridas. Bom, o que eu gostaria de compartilhar nesse fechamento desses 7 dias, né, desse ciclo de 7 dias falando sobre mudanças e recomeços? Tem uma história que eu até já contei para vocês quando eu fiz, eu acho que foram os 21 dias para 2020, se não me engano foi. Eu acho que foi na véspera de Natal. Quem não acompanhou e quer olhar isso, tem um playlist lá no YouTube do Instituto Logos, uma playlist desses 21 dias para 2020. Então acho que foi na véspera de Natal que eu contei a história das 3 árvores, né? As 3 arvorezinhas de Natal, que elas tinham expectativas, né? Desejos para sua própria vida, e que na medida que as coisas caminhavam, parecia que o seu desejo não seria realizado. Mas elas puderam perceber que ao fim não só foi realizado o desejo dela, de cada uma delas, mas foi acima das expectativas, né? Acima das expectativas. Essa história das 3 arvorezinhas é muito bonita, vale a pena depois dê uma pesquisada lá na playlist de 21 dias para 2020 lá no YouTube do Instituto Logos. Se você não é inscrito no canal do Instituto Logos, se inscreva lá, que sempre a gente está colocando, está subindo novidade para lá também. Muito bem, então as minhas expectativas, né? Eu contei para vocês que eu já vinha desejando algumas coisas. Uma coisa que eu vinha desejando era poder ter mais liberdade de tempo, né? Trabalhar com uma agenda que eu tivesse maior liberdade, inclusive para viajar. Essa ideia de, né, o Frederic tomando o rumo dele, a Priscila tomando o rumo dela. Então, assim, quando os filhos são pequenos, a gente é 100% responsável e tem que cuidar e tem tanta atividade, né? E, enfim. Mas quando os filhos vão crescendo e eles não dependem mais, não precisam mais desse nosso olhar ali atencioso 24 horas, a gente começa a ganhar novas perspectivas. E já tinha um tempo que eu vinha visionando isso, almejando isso, de que dentro de um tempo, que eu não tinha estipulado a princípio quanto tempo seria, eu imaginava, quando eu comecei a pensar isso pela primeira vez, eu imaginava uma década e meia, foi quando eu pensei pela primeira vez. E aí talvez eu já estivesse próximo de 5 anos, talvez eu já estivesse pensando que daqui uns 5 anos isso fosse acontecer. De ter liberdade de tal forma, de poder trabalhar, mas viajar e trabalhar enquanto viajava. Foi quando eu fui me aproximando da questão dos serviços, né, prestados online, nesse espaço virtual, dos cursos, né, também, principalmente os cursos feitos online. Eu falei, olha, isso pode ser um caminho. E essa ideia de liberdade, né, de não ter que estar ali vistoriando as coisas no presencial, era uma perspectiva de 5 anos que eu tinha. O ano passado eu já estava pensando sobre isso.
E como eu comecei a fazer todos os meus investimentos, que eu também já contei para vocês, né, para vir para esse espaço virtual, entregar meus cursos e tudo, ano passado, né, comecei mais fortemente esses investimentos, a minha expectativa era testar isso em 2 anos. 2 anos testando para ver se eu ia me adaptar, como é que eu ia me sentir com isso. E na medida que eu me sentisse bem, que eu estivesse bem adaptada, eu poderia fazer disso uma escolha, né? Em 2 anos, uma escolha de continuar com uma estrutura presencial física grande, ou até aumentando essa estrutura, ou investir muito mais no digital. Então, como aquelas 3 arvorezinhas do Natal, eu fiz meus planos. Mas de repente veio o lenhador e cortou a primeira arvorezinha, depois cortou a segunda arvorezinha, depois cortou a terceira arvorezinha. E quando o lenhador vem, corta, as arvorezinhas choram e reclamam: não era nada disso que eu queria. E eu tive o meu momento de espernear e dizer: não era nada disso que eu queria. Mas a exemplo das arvorezinhas, elas se deram conta que o que veio para elas foi infinitamente maior ou melhor do que aquilo que elas pensavam no primeiro momento. Então, essa experiência da quarentena, como reflexo da pandemia, e tudo que isso trouxe para a minha vida profissional e para a minha carreira, as mudanças que isso me obrigou em termos de profissão e carreira, no primeiro momento eu esperneei. No primeiro momento eu disse: não era nada disso que eu queria. Mas agora, 6 meses depois, a poeira assentou, eu fiz as mudanças que eu precisava fazer, eu fiquei mais leve como eu precisava ficar. E agora eu entendi, foi melhor, porque eu pensava em fazer esses testes e ir me aproximando dessa mudança para o digital em 2 anos. E eu fui obrigada a fazer isso. E em 6 meses estou eu aqui. Nesse período, para quem não sabe, já fiz até um curso em parceria com a Liz, né, do Não Sou Todo Mundo. Se você não segue ainda esse canal, siga, né, aqui no Instagram, Não Sou Todo Mundo, da minha parceira de trabalho aqui no digital, a Liz, que é assim fenomenal, ela entende demais essa coisa do digital. E junto com ela a gente ministrou um treinamento, um primeiro que se chamou o Jogo do Digital e um segundo que se chamou Passaporte VIP, justamente ajudando as pessoas a navegarem nesse ambiente do digital e fazerem seus negócios acontecerem, né? Você vê, até poder ministrar treinamento disso eu já pude nesse período. Gente, as coisas foram melhores do que inicialmente eu pensava. E eu estou tão agradecida, porque aquilo que eu vinha sonhando, né, numa expectativa de estar mais leve, para poder, de repente, viajar mais, agora a passeio, né, porque eu já viajei muito a trabalho, os meus últimos 5 anos foi de muita viagem, mas a trabalho, né, mas de viajar mais a passeio, de estar com uma agenda mais livre, uma disponibilidade maior, de articular os meus horários. Gente, isso veio para mim. Isso me foi entregue. E aí eu fico pensando naquela sensação que a gente tem quando a gente se joga na água para boiar. Você sabe boiar na água? É uma sensação muito gostosa. Alguns não sabem, alguns não dão conta. Porque para boiar na água você tem que se jogar. Você tem que se entregar. Se você tem medo de se afogar, você não se entrega. E se você não se entrega, você não vai boiar na água. Não é interessante isso? Então, a experiência do se entregar para a nova experiência. Ficou repetitivo, mas acho que é por aí mesmo, né? Se entregar para a nova experiência. As mudanças vêm e os recomeços podem acontecer, mas você precisa se entregar para as novas experiências. De repente não foi como você gostaria que fosse, não foi dentro do tempo que você estava planejando que fosse, não foi suave como você gostaria que fosse, né? Às vezes você queria uma transição suave, eu queria uma transição suave, fui obrigada a uma transição abrupta. Mas quando você para e se entrega, você percebe que ficou leve, que é justamente o boiar na água. Quando a gente se entrega para a água,
o nosso corpo encontra o estado de leveza, a nossa musculatura encontra o estado de leveza. Talvez nesse exato momento você esteja com a sensação de que está afogando, de que as coisas estão te sufocando. E se você tem uma sensação de afogamento, de sufocamento, então é possível que você esteja sendo convidado, convidada, convocado, convocada a se entregar, se lançar, se permitir a leveza de alguém que é capaz de boiar e sobreviver. E chegar do outro lado e perceber que acabou sendo melhor, que acabou sendo maior que as suas expectativas iniciais propunham para você. Ontem eu falei um pouquinho, né, de Ulisses, cuja história é relatada por Homero em 2 livros, né? Em Ilíada, Homero relata a experiência de todos os gregos lá em Troia, naquela grande guerra, né? Dos gregos contra Troia. E Ulisses é que tem, né, aquela ideia sagaz, ardilosa de fazer aquele cavalo, conhecido cavalo de Troia, que os gregos dão para os troianos, e graças a esse cavalo os gregos conseguem vencer a guerra. E em Odisseia, Homero conta o retorno de Ulisses para Ítaca, que é a terra dele. E como foi um retorno difícil, foi um retorno muito demorado. Acho que nesse período de pandemia, muitos de nós estão tentando fazer esse retorno, né? O retorno à vida normal. O retorno à vida como nós a conhecemos. Um retorno à vida com mais prazer de novo, com mais bem-estar, com mais tranquilidade novamente. Um retorno à nossa vida com os rendimentos como nós tínhamos antes, os rendimentos financeiros. Um retorno à vida com o sucesso profissional que você vinha tendo antes. Acho que é um momento que nós estamos vivendo, né? Buscar retornar. Gente, e os retornos, eles são desafiadores. O retorno de Ulisses foi daquele jeito. Ontem eu falei da experiência, né, dele enfrentando lá o Canto das Sereias. Então, quem não assistiu a live de ontem, depois vai vendo no IGTV, né? Eu também já subi lá pro canal do YouTube, você pode ver lá pelo YouTube também. Bem, mas hoje eu quero falar de uma outra, para fechar, né, essa nossa série de 7 dias aqui falando de mudanças e recomeços. Eu quero falar de uma outra experiência que Ulisses teve na sua Odisseia, que foi justamente um momento que ele teve que descer ao Hades, ao inferno. E essa é uma história comum aos heróis, o momento que o herói desce ao inferno. Hércules desceu ao inferno. Se você for buscar nos mitos egípcios, nos mitos astecas, você vai procurar nos mitos dos povos antigos e sempre vai ter um herói descendo ao inferno, né? E Ulisses também teve essa experiência de descer ao inferno. E quando Ulisses desceu ao inferno, aconteceu uma coisa muito interessante. Ele encontrou lá Tiresias, que era um grande sábio grego. Tiresias, um grande sábio grego que já havia morrido, estava lá no Hades. Na verdade, para os gregos, o Hades é um lugar que as pessoas que morreram vão, né? Não necessariamente aquela ideia de céu e inferno, porque o Olimpo é um lugar só dos deuses, né? Não é um lugar para os mortais. Então, os mortais, eles ficavam obrigatoriamente no Hades, tá? Então, um pouco diferente da nossa lógica cristã, onde os maus vão para o inferno e os bons vão para o céu, né? Então, lá, todos os mortais ficavam no Hades, porque o Olimpo era reservado somente aos deuses. E aí, ele se encontra com esse grande sábio, e ele conversa com esse grande sábio. E esse grande sábio dá para ele dicas valorosas de como ele teria que se portar para conseguir chegar em casa. Ó, o Jean falando aqui, verdade, Márcia. Conhece demais essa Master Coach. Ô, querido Jean, beijo no coração, saudade de tu, moço. Então, Tiresias dá para ele umas dicas. E, gente, se ele não tivesse descido ao Hades, se ele não tivesse encontrado Tiresias e se ele não tivesse recebido essas dicas,
é possível que ele não tivesse chegado a Ítaca, pelo menos não a tempo de recuperar sua esposa, a sua grande amada, o seu reino e o seu filho. Porque se ela se casasse de novo, o filho seria morto, né? Para não correr o risco dele depois querer o trono. Se ele não tivesse se encontrado com o sábio, ele teria perdido tudo. O que é a descida ao inferno? Sempre que a gente vê as histórias, os grandes mitos, e vê a descida ao inferno, é a última grande tarefa, a última grande missão. Geralmente a mais difícil, a mais desafiadora de todas. Para mim, a minha descida ao inferno nesses 6 meses foi abrir mão do meu espaço físico, abrir mão daquele meu consultório, abrir mão de tudo que aquilo representava. Aquela foi a minha descida ao inferno. Aquele foi o momento mais doído, aquele foi o luto mais desafiador que eu tive que fazer nesse período aqui desses meus 6 meses. E para você? Qual foi a sua descida ao inferno nesses últimos 6 meses, nesse período de pandemia? Ou será que você está nesse exato momento fazendo a sua visita ao inferno? A visita ao inferno, simbolicamente, é o ponto mais difícil, mais desafiador, mais doído. Mas a descida ao inferno, ela tem uma outra representatividade. É descer dentro de nós mesmos. É mergulhar no nosso eu mais profundo. E aí, sabe o que acontece? Essa descida ao inferno, nesse caso, é entrar em contato com os meus conteúdos. Então ali foi difícil para mim, porque eu tive que lidar com os meus próprios conteúdos. O que significava para mim reduzir? Eu venho há tantos anos crescendo. Desde que eu me formei, gente, cada salto que eu dei foi para cima, foi para algo maior. E ali naquele momento eu estava tendo que recuar. Então eu tinha que lidar com os meus conteúdos, os meus sentidos profundos. A descida ao inferno é isso. É lidar com as nossas dores, com os nossos fantasmas internos. A descida ao inferno é lidar com o nosso orgulho próprio. É lidar com as nossas mágoas, com os nossos rancores, com os nossos medos, com as nossas fantasias. A descida ao inferno tanto representa uma dor externa, quanto uma dor ligada ao mergulho no nosso próprio fantasma interno. E aí tem que ter muita coragem para se encarar no espelho, né? Sem máscara, sem maquiagem. Tem que ter coragem para se encarar. E a descida ao inferno, ela tem uma outra representatividade, que é o ponto de conexão com a sabedoria profunda. Porque se eu me permito sentir essa dor, entro em contato com ela, não nego, não finjo que não estou sentindo, porque tem gente que finge, tem gente que não entra em contato. Mas se eu me permito entrar em contato com isso, me permito entrar em contato com os meus próprios fantasmas, com as minhas próprias fantasias, quando eu volto de lá, eu volto mais sábia. Quando a gente olha, né, para a mística cristã, da descida ao inferno que Jesus, como grande herói, também fez, né? Ele volta de lá com as chaves. Agora ele é o dono, ele é o detentor do poder de abrir e fechar. Ele volta com as chaves. E cada herói, de cada história, quando ele volta de lá, ele volta com algo. O que Ulisses trouxe do inferno? Ele trouxe os conselhos de Tiresias. E quando a gente vai estudar o mito de Ulisses, a gente vai perceber o seguinte, que Ulisses era muito inteligente. De todos os reis que foram para a guerra em Troia, todos os reis gregos que foram para a guerra em Troia, e não só os reis, né? Porque, por exemplo, Aquiles não é rei, mas é um grande herói, um semideus. Então tinha gente boa lá, hein? Tinha muita gente boa lá em Troia, guerreando contra Troia, melhor dizendo. Mas de todos aqueles que estavam guerreando contra Troia, o mais ardiloso, o mais esperto, o mais astuto era Ulisses. Ulisses era o mais astuto de todos. Foi Ulisses que conseguiu com a sua astúcia levar Aquiles, que Aquiles não queria ir a princípio. Foi ele que conseguiu muita coisa, inclusive, como eu disse no começo lá, né, a ideia do próprio cavalo que eles deram de presente aos troianos e que foi através do qual se venceu a guerra.
Mas Ulisses, ele era apenas inteligente. Sabe quando foi que Ulisses se tornou sábio? Foi depois que ele desceu ao inferno. Tiresias, o grande sábio grego com quem ele se encontrou no inferno, representa, sabe o quê? Ele próprio. Quando você desce no inferno, você, vivendo o seu próprio momento de inferno astral, esse momento de dor e de sofrimento, você tem a chance de voltar de lá se conectando com a sua porção sábia. Então, talvez, nos últimos anos, você tenha tido sucesso, você tenha tido reconhecimento, e tudo aquilo que você tem tido na sua carreira, na sua vida pessoal e na sua vida profissional, você tenha usado a inteligência, você é ardiloso, você é sagaz, você é inteligente. Mas esse momento de descida ao inferno, de grandes dramas, de dificuldades que essa pandemia tem nos proporcionado, nos dá a chance de entrar em contato com os nossos fantasmas mais profundos, com as nossas maiores dores e voltarmos de lá sábios. Então, se você tem alguém que é inteligente e que agora é sábio, que é isso, gente? Isso é transformação. E é isso que eu quero desejar para você, nesse nosso fechamento aqui desses 7 dias falando sobre mudanças e recomeços. Que as mudanças que vieram e estão vindo e ainda virão para você, porque todos os dias uma mudança nova vem, que elas possam te ajudar a se conectar com o seu eu mais profundo, vivendo as dores que você tiver que viver, mas gerando as transformações necessárias para que você, enfim, consiga se reconectar com o seu eu de sabedoria e que o seu eu sábio te ajude a voltar para casa. Voltar para casa. Hoje a gente fecha aqui essas 7 lives falando sobre mudanças e recomeços. Mas dia 1º, já anunciei, já postei aí, dia 1º eu começo com vocês um curso, são 7 dias de curso, 100% online, 100% gratuito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tá na hora. Tem muita gente dizendo, já me inscrevi. Aí você se inscreve e já se coloca, quando você fizer a inscrição, vai ter lá uma forma de você entrar num grupo exclusivo de WhatsApp. Serão 7 dias que eu chamei de Odisseia, a Odisseia de Ulisses, a nossa própria Odisseia. E eu quero entregar para vocês ferramentas e estratégias para que você viva essa Odisseia e retorne para sua terra desejada, a sua Canaã desejada, a sua terra de tranquilidade, de beleza, de bem-estar. E essas estratégias vão nos ajudar a navegar e realizar essa nossa Odisseia rumo a uma reconstrução ou uma construção de carreira e profissão. Então esse curso é para isso. Se você se você está feliz com a sua profissão, está feliz com a sua carreira, esse curso serve para você, sim, porque mesmo feliz, a gente pode sempre estar se preparando para mudanças que nos deixem num patamar ainda melhor. Se você está infeliz com a sua profissão, desejando mudar a profissão, esse curso serve para você? Sim, a gente vai trabalhar lá muitas ideias ligadas a isso também. A como reconectar com caminhos que ajudem, a criar aí um projeto profissional de maior sucesso. Você está feliz com a profissão, mas não está feliz com os resultados? Então vamos trabalhar como criar melhores resultados. E se você está emperrado, está se sentindo patinando aí, esse período de quarentena está sugando suas energias e você está se sentindo ainda patinando, então nós também vamos tratar isso. Então eu vou trazer durante 7 dias de curso várias ferramentas e estratégias que sejam apoiadoras para nós vivermos a nossa Odisseia e chegarmos no nosso ponto de desejo dentro aí da nossa vida profissional e da nossa carreira. E, gente, como não tem jeito de transformar carreira e profissão sem transformar o eu, se prepare, porque lá vai ser um ponto de conexão com o seu eu profundo, tá? Então, fechamos aqui os nossos 7 dias, de lives sobre mudanças e recomeços. Se você não assistiu os dias anteriores, tá aí já no IGTV também, tá? Vou subir essa de hoje, vão ficar os 7 dias guardados. Hoje eu fiquei tão feliz, eu até repostei
a fala dela, o depoimento dela, né? Ela dizendo que no dia de hoje foi assistir uma live só e foi assistir o 3 e que isso foi transformador para a vida dela. Gente, eu me sinto tão grata, né? Essa é a minha missão, estar aqui com vocês, apoiando nessas transformações. Ó, o Jean tá falando, onde está o link para inscrição? Tá na bio, tá, Jean? Pode olhar lá na minha bio, que lá tem o link para inscrição no curso, tá ok? Tá lá na minha bio. Qualquer coisa também, se tiver dificuldade, manda um direct aí pra mim e eu mando no seu direct, tá certo? Pode mandar, Jean. Manda para todos os seus coaches e vamos trabalhar juntos aí para melhorar, né, essa nossa caminhada nessa odisseia. Beijo no coração. Foi maravilhoso estar aqui com vocês nesses 7 dias e espero vocês aí dia 1º no nosso curso Odisseia. A Luciene dizendo que isso aconteceu com ela hoje. Oh, que delícia escutar isso, que maravilha. Fico muito feliz, Luciene, muito feliz mesmo. Gente, em pé. Tchau, tchau.